Muito bem. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui ao nosso evento. Ah, Enfim, a gente está transmitindo no Zoom, e também nas redes sociais do DEG, então só para confirmar se está tudo certo, vocês conseguem me ver, me ouvir, tudo bem? Beleza, obrigado, Marina, Raquel. Então, acho que até aqui tudo certo. Bom, vai ser um desafio tecnológico adicional, esse evento de hoje, para conseguir acompanhar também nas duas plataformas, os comentários, enfim, está tudo correndo bem, mas vamos lá. Tá bem, então, esse nosso evento de hoje, ele foi uma mudança de planos, por conta da confirmação, afinal, da nossa data de prova para a primeira fase. Originalmente, a ideia era fazer, a gente já tinha marcado, né, para essa data, uma live temática, e inclusive é um tema que eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho, já que eu já tinha planejado isso, logo no início, mas a gente transformou nesse modelo ao longo da semana e, se eu não me engano, estou tendo a honra de fazer a primeira o primeiro evento aqui do pessoal do IDEG, mas do nosso plantão de dúvidas voltado então para o TPS, voltado para a primeira fase. E eu organizei um material em cima das dúvidas que a gente recebeu até agora praticamente meia hora antes de começar, então peço antecipadamente desculpas se alguém mandou alguma dúvida depois e eu não coloquei no material. E estejam à vontade também, ao longo, né, desta horinha que a gente tem à disposição para comentarem, tirar mais dúvidas e tal, mas é só para dizer o seguinte, que eh, temos um pequeno material e que, normalmente, quando a gente faz as aulas pelo Zoom, é mais fácil, né, porque dá para mandar o link para o pessoal baixar os slides diretamente aqui pelo chat do Zoom. Mas, já que estamos multiplataforma hoje, eu pensei em um outro jeito e coloquei logo aqui no primeiro slide. Quem quiser baixar para acompanhar o PDF desse material e os links que a gente colocou e algumas imagens que eu queria mostrar para vocês, dá para fazer isso. Temos aqui um encurtador de endereço. Então, normalmente, como eu falei, a gente usa o link do Google Drive para partilhar os PDFs para as aulas, já que não dá para botar o link direto. Vocês podem bit.do/geltps21. Então, com esse link dá para baixar. Tá? Eu acho que, peraí. Quem está no Zoom, eu botei no chat também o link, mas para quem não está, a gente pode baixar aqui por esse endereço, tá? Eu tinha uma pergunta aqui no YouTube. A aula vai ficar gravada? Sim, a aula vai ficar gravada, tá bem? Então, ao vivo e gravado, quem quiser acompanhar será sempre bem-vindo. Como eu falei para vocês, eu organizei aqui um material para tentar manter aqui as coisas mais ou menos estruturadas, né, já que depois a gente tem também o Raposo, o Felipe Raposo, vai fazer a mesma coisa, vai tirar as dúvidas, então a gente tem aqui que ser cuidadoso com o nosso horário, que já deixar as coisas mais ou menos arrumadas, portanto, para a gente conseguir aproveitar bem o nosso tempo e, como eu disse, a partir, sobretudo, das dúvidas que tinham sido enviadas mais cedo. E eu fui mais ou menos organizando por temas e eu escolhi começar por essa dúvida, né, se o censo apostamos numa prova mais geografia internacional ou, espera que minha câmera ficou em cima aqui, ou retrô, estilo 2019, porque era exatamente esse o assunto que eu tinha planejado falar, ah, originalmente, antes da gente mudar aqui o nosso formato, a partir da confirmação da data da prova, que é, o que a gente faz sem o censo, né? Então, a gente deveria ter tido o censo 2020, não rolou o censo 2020, tinha ficado adiado para 2021. 2021 o IBGE sofreu um corte histórico de orçamento, especialmente o orçamento destinado ao censo. Bom, isso aparentemente pode se prolongar também, uma certa disputa judicial, mas por hora não contem, para o concurso definitivamente não contem com nenhum dado censitário, né? Se a gente vai ter levantamento de dados do censo ao longo ainda do ano 2021, é algo para se ver,
mas é absolutamente impossível, né? Não é nada factível a gente contar com qualquer tipo de dados, considerando o calendário que foi oficializado de prova. E que eu, portanto, queria dizer para vocês já de partida em relação a isso, que o fato da gente não ter o censo não quer dizer que a gente não possa ter algumas maneiras de compensar, né, algumas formas de compensar a ausência do censo, ter dados que não precisem estar eternamente retornando ao censo de 2010. Também não quer dizer, atenção, né, que então, uau, vamos ter uma prova super Brasil. Não, eu acho que essa tendência, por exemplo, eh, geografia internacional, isso é uma tendência que foi crescendo ao longo dos anos. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula para concurso, por volta de 2007, a prova era muito, muito, muito mais concentrada em Brasil do que é hoje, mas eu diria isso não é uma estratégia da banca, né, diante da ausência de certos dados, que a gente depende mesmo da base censitária, é como disse, uma tendência que já veio se desenvolvendo, e talvez o retrô se referindo a alguns pontos, sei lá, por exemplo, teoria da geografia, o estado de pensamento geográfico, por exemplo. Isso também, isso tem alguns ciclos, né? Tem momentos que a banca bota 2, 3 anos seguidos esses temas e depois dá uma sumida de novo. Mas, sobretudo, o que eu queria chamar a atenção já nesse primeiro ponto é essa ideia de que não ter censo é um gravíssimo problema do ponto de vista do planejamento do país, mas não impede completamente que a gente possa ter questões, que a gente possa ter informações, né, dados demográficos do Brasil que podem ser cobrados em prova. Então, eu coloquei 3 pontos em relação à forma de compensar a ausência do censo. Primeiro, que eu acho que é o mais importante, e sinceramente, né, considerando que a gente já está aí, agora, oficialmente na semana da prova, é, o primeiro material que eu acho que vale a pena consultar são as projeções de população do IBGE. O IBGE faz algumas revisões das projeções de população. A última revisão que a gente teve das projeções da população do Brasil, das unidades da federação, é essa revisão de 2018. Deixa eu só fazer uma rápida pausa, que eu estou tentando acompanhar. Eu estou tentando acompanhar aqui também no YouTube, os comentários. O pessoal teve um problema para baixar os slides no bit.do. É porque ele é um encurtador de endereço, e às vezes não sei explicar por quê, mas alguns navegadores brigam um pouco com ele. Então, 2 coisas podem acontecer para vocês conseguirem baixar. Tenta abrir, como é que chama aquilo lá? Janelas de navegação privada, esse tipo de coisa, navegação anônima e tal. Abrir esse link do bit.do/geltps21, esse que está aqui, em alguma janela dessa, navegação anônima, navegação privada. Se ainda isso não rolar, se alguém que conseguiu abrir puder pegar o link do Drive e colocar aqui no... pronto. Vocês são maravilhosos. Canal IDEG já resolveu nosso problema. Eu ia falar, botar o link do Drive diretamente aqui no YouTube também. Pronto, resolvido o problema. Eu acho que é legal ter isso, pronto, é mais fácil também. Eu poderia botar as referências, mas já botei o link de alguns materiais que eu recomendo para vocês. Então, as projeções da população da revisão 2018, eu acho que é a fonte mais importante de consulta na nossa ausência censitária. Por quê? Porque tem uma série de dados relativos a padrões de fecundidade, de envelhecimento, razão de dependência, que a gente confirma com o censo. Isso aqui é a importância do censo, né? A gente conseguir confirmar os dados, mas que a gente pode ter as projeções, as estimativas que são feitas. Só um exemplo rápido, né? Nesse próximo slide, por exemplo, esse gráfico que eu tenho usado já nos últimos anos um bocado em aula. Esse é um gráfico que sai exatamente dessa projeção que foi publicada em 2018 e é uma informação super importante para a gente. Por quê? O que esse gráfico mostra exatamente é que em 2017, na projeção do IBGE, a gente chegou no mínimo da razão de dependência do Brasil. Tá? O que significa que daqui em diante a razão de dependência, que é essa relação, né, entre a população dentro da chamada faixa da idade ativa em relação a quem está fora. Os jovens, que estão abaixo da chamada idade ativa, então quem está abaixo dessa faixa de 15 a 64, e os idosos, que estão acima da faixa de 15 a 64, a gente convenciona como a população em idade ativa. Então, isso é só um exemplo, como eu disse, a ideia nem é se alongar muito sobre isso, mas de informação que é super relevante do ponto de vista demográfico, é o início do fechamento, não é exatamente o fechamento, não está fechada a janela demográfica ou o bônus demográfico brasileiro, mas é para demonstrar o início do fechamento a partir de 2017. Né? Tem as revisões também de fecundidade, tem as projeções, né, de
de perda de população do Brasil. Então, mesmo sem o censo, com esse material da projeção de população da revisão 2018, a gente consegue atualizar muita coisa, e eu recomendo, sinceramente, que vocês atualizem o que vocês ainda tenham de informação em cima da base 2010, do censo e tal. A projeção da revisão 2018 ajuda muito. Para além disso, a gente pode também contar com outro tipo de estimativa, que é o que anualmente o IBGE faz, que são as estimativas de população dos municípios. Tá? O IBGE faz isso todo ano, porque mesmo sem ter censo, a gente não pode ficar 10 anos sem ter os dados de população municipal, porque, por exemplo, acesso a recursos, fundos de participação e tal, por exemplo, dependem, né, da questão dos dados demográficos dos municípios. Então, o IBGE todo ano publica os dados por volta de agosto. Então, esse link que eu coloquei para vocês é de agosto de 2020, mas a estimativa da população dos municípios em 1º de julho daquele ano. Então, em agosto de 2020, o IBGE publicou a estimativa de população dos municípios para 1º de julho de 2020. A ideia não é pegar a tabela, a matriz toda, o município dá tantas pessoas, tantas pessoas. Eu botei esse link que é da própria agência de notícias do IBGE, que é o que a gente precisa. É um resumão, tá? É um resumão, enfim, do quadro da população dos municípios, quais foram as grandes mudanças, o que a gente realmente precisa saber. Né? Então, é isso que ajuda a gente ter uma ideia também dessa variação demográfica no quadro municipal, né? Mais uma vez, sem contar com a base censitária, mas com mais uma base de estimativas. E a outra maneira de acompanhar isso, mas que eu também não recomendo que vocês façam isso de forma primária, ou seja, ter acesso direto à fonte primária, são as tabelas de natalidade e de mortalidade, ou seja, nascimento e morte no conjunto populacional. Tá? Isso, por exemplo, eu só queria colocar essa referência, porque é em cima disso, por exemplo, que tem sido feitas estimativas e projeções, justamente o que, aliás, foi um tema, claro, incontornável, mas frequente nas dúvidas, de como o cenário de pandemia afeta, né, a demografia. Então, questões que a gente tem visto recentemente de algumas cidades ou estados que estão perdendo população, está morrendo mais gente do que nasce e tal. Esses são dados que a gente vê justamente, a variação também já em cima da expectativa de vida, né, que está sendo apontada como efeito da pandemia. São dados que a gente tira das tábuas de natalidade e de mortalidade. Tá? Para esse caso, eu acho que vale a pena acompanhar as fontes de atualidades, as notícias e tal. Não acho que, ainda mais na semana da prova, ninguém vai ficar abrindo tábuas de natalidade e mortalidade, mas só para indicar de onde vem esse tipo de informação. Tá? Queria também só fazer alguns rápidos comentários em relação a isso, que é uma coisa que eu tinha pensado em relação a ideia era ter um evento mais temático, antes da gente ter o nosso evento Tira Dúvidas, que esse tipo de dado de que já tem parte do Brasil que estão perdendo população. O IBGE tinha projetado, aqui na região 2018, que o país ia começar a perder população como um todo a partir de 2048. Tá? Alguns estados antes, outros depois, isso depende da estrutura etária, depende também dos fluxos migratórios, né, para a gente entender essa variação populacional, mas é claro que o cenário de pandemia acelerou esses dados. Quer dizer que a gente já entrou em uma perda populacional, quer dizer que o Brasil já entrou de maneira sem retorno no que a gente chama de uma fase 5 da transição demográfica? Não. O Brasil está numa... é o efeito de crise mesmo, né? Uma crise que, evidentemente, sendo uma crise sanitária, amplia a mortalidade. O Brasil está num pico de mortalidade muito significativo. Somado a isso, um fenômeno que é comum em cenários de crise, que é uma depressão de natalidade. Então, dizer que em algumas partes do país você já está perdendo população não quer dizer que isso é irreversível. Né? Vai depender de muita coisa, é verdade, mas a gente está num cenário em que a gente já não tinha, por exemplo, eu lembro mais recentemente, até pelo meu bairrismo da minha cidade natal, mas o Rio de Janeiro foi um dos exemplos. Né? O Rio de Janeiro já não tinha uma natalidade exatamente muito alta. Mas, além disso, uma depressão de natalidade, por quê? Numa crise sanitária, que é acompanhada de uma crise econômica, não é um momento que as pessoas, enfim, é hora boa para ter um filho, isso normalmente resulta num cenário de natalidade reprimida, e aí a questão que eu falei, não é irreversível, vai depender, nos próximos anos, o que vai acontecer, qual é a capacidade de recuperação da crise. Né? Se você tiver uma recuperação mais rápida, a tendência, como já se verificou em outros momentos da história, é a natalidade ter um pico para compensar essa depressão. Então,
Você tem uma variação nesse caso, compensa e depois normaliza a curva. Por outro lado, se tiver um prolongamento, tanto da dimensão sanitária quanto da dimensão econômica da crise, aí sim a gente pode falar uma tendência de manutenção de um patamar de natalidade muito, muito baixo, por mais tempo, e aí sendo mais perceptível um efeito de longo prazo, como por exemplo já uma antecipação em alguns anos da entrada do país numa quinta fase de transição demográfica. Isso depende, então, como eu falei, tanto da continuidade, né, dessa tendência dos dados atuais, mas também depende. Não é uma coisa que a gente pode cravar imediatamente, depende dos próximos anos e de como vai ser o desenrolar mais lento ou mais rápido da recuperação desses cenários de crise. Tanto, mais uma vez, quanto aos números de mortalidade, mas também em relação à realização da natalidade. Tá? Mas, como eu disse, a ideia é só mostrar de onde vem. Quando você está discutindo hoje, pô, não tem censo, como é que você sabe a variação de expectativa de vida, como é que você sabe se está morrendo mais ou menos? São as tábuas de natalidade e mortalidade que a gente encontra também no IBGE. Tá bom? Segundo tema que eu escolhi, escolhi organizar. Então, na verdade, todos os temas propostos estão aí. É o REGIC. O REGIC também foi recorrente, né, nas dúvidas. Porque pronto, digamos assim, de alguns dos grandes relatórios que a gente usa, dos estudos do IBGE, dos mais importantes, que foi publicado exatamente em 2020. A gente coloca aqui REGIC 2018, porque a base de dados desse último REGIC é a base de dados de 2018, mas ele foi publicado em 2020. Então, 3 dúvidas, né? Se tem alguma atualização do REGIC ou sobre geografia urbana, quais as novidades do REGIC e o que levar para a prova do REGIC. Então, primeiro sobre o REGIC. Né? Coloquei o link também do REGIC, quem quiser dar uma olhada, eu diria, sobretudo no início do documento, em que eles explicam um pouquinho a metodologia, enfim, discussão, né, mais geral. Depois vem a parte das matrizes de dados, dos mapas, das regiões de influência. Acho que não é tanto por aí, é mais, acho que o início mesmo do REGIC, da explicação sobre, né, do que se trata o REGIC, quais são as mudanças e tal, a metodologia do REGIC. Se vocês quiserem dar uma olhada também como revisão essa semana, o link está aí. Mas, enfim, qual é a atualização, quais são as novidades e o que levar para a prova. Considerando, mais uma vez, que o REGIC mais recente é o que foi publicado em 2020, com a base de dados de 2018, eu acho que tem 2 grandes coisas que a gente traz, vamos lá, como novidades. Né? Primeiro, que a gente tem 3 novas metrópoles no Brasil. Tá? Desculpa. A gente tem 3 novas metrópoles no Brasil, que são Florianópolis, Campinas e Vitória. Tá? São as nossas 3 novas metrópoles. Entender que a gente tem essas 3 novas metrópoles ajuda a gente a lembrar que o segundo ponto, né, que a entrada dessas 3 novas metrópoles, 3 centros, no nível superior da hierarquia urbana proposta pelo REGIC, deriva de uma mudança de metodologia do IBGE. Tá? Então, o IBGE, a partir desse REGIC mais recente, passou a contar a influência não só de centros isolados, ou seja, antes a gente calculava a influência de cada município isoladamente. Mas o IBGE começou a trabalhar com a influência de arranjos populacionais. Arranjos populacionais, por sua vez, é uma categoria que o IBGE, na verdade, vem trabalhando há mais tempo, mas vamos dizer, consolidou, né, sua última definição em 2015, que são, na verdade, os aglomerados urbanos. Né? É porque existem alguns critérios objetivos, número de relações pendulares, distância mínima entre os tecidos urbanos e população mínima também ali. Mas é assumir, fundamentalmente, que, trazer um pouco mais para o concreto, que não, mais interessante do que a gente medir, por exemplo, a influência do município de São Paulo, é entender que, por exemplo, a área metropolitana de São Paulo, ou boa parte dela compõe o arranjo populacional, no fundo funciona como uma estrutura urbana integrada. Né? Então, é pensar a influência, né, portanto, do aglomerado, e não só dos municípios isoladamente. Qual é o impacto que isso tem? Ora, quando a gente começa a considerar os arranjos populacionais, nesse caso de Campinas, de Florianópolis e de Vitória, isso traz, né, relações e influência suficiente para que esses centros finalmente sejam erguidos ao nível metropolitano. Então, a gente tem 3 novas metrópoles, entendeu? Tinha 12, agora a gente tem 15 metrópoles, é legal, né, ver ali
aquelas coisas boas de rever em última hora para decorar mesmo, né? São Paulo como grande metrópole nacional, Rio e Brasília como metrópoles nacionais, e aí depois as outras 12. E agora com Metrópole Nova a gente tem que parar para pensar mais. Mas Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis no sul, Belo Horizonte e Vitória completando no sudeste, Recife, Salvador e Fortaleza no nordeste, Manaus e Belém no norte, e Goiânia, completou? Acho que eu cheguei, né? Nas 12 que faltavam, no centro-oeste. Né? E essa mudança metodológica da influência. O Pedro, então, não entendeu a diferença. É isso, é como se fosse. É porque nem sempre é região metropolitana, nem todo arranjo populacional é necessariamente uma região metropolitana. Peguei só um exemplo. Mas é isso, é medir a influência das cidades juntas, né? Como eu falei, não é a influência de São Paulo sozinha, é pensar São Paulo junto com os outros. E também não faz sentido muito pensar, tipo, município colado em São Paulo, Guarulhos. A influência de Guarulhos, e puta, tem um aeroporto e tal, não sei o quê. Mas tem também porque tá ali, porque é do lado de São Paulo. Se no mundo hipotético Guarulhos fosse no meio do nada, nem ia ter aquele aeroporto, né? Mas não faz sentido pensar isoladamente, mas trabalhar com os arranjos populacionais é isso, exatamente, do Grande Rio também, é uma outra. Né? Então a gente trabalha com o arranjo populacional como referência, não só os municípios isolados, e ao fazer isso a gente agrega mais influência para algumas cidades ao ponto delas subirem de categoria no RIGIC. Tá? Isso, vamos dizer, são os elementos novos. Face a esses elementos novos, a gente tem também uma série de permanências, né? Então, a ideia é de que a gente continua tendo uma rede urbana, em boa medida, desequilibrada, que 80% do urbano brasileiro, 80, o André das megalópodes, que a gente está, as megalópodes, 80% do urbano brasileiro continua sendo caracterizado na base da hierarquia, que não tem nenhuma influência no território. Tá? Então, tá isso. As novas metrópoles são Florianópolis, Campinas e Vitória. Espírito Santo. Tá bom? Beleza. Deixa eu só organizar então, já que a gente tocou no ponto REGIC, aqui, antes da gente virar de tema, tinham entrado mais duas dúvidas. Uma ainda sobre população, que a Bruna tinha mandado aqui no YouTube. Se dá para relacionar um possível impacto de Covid-19 com fadiga demográfica, dado que a população periférica foi provavelmente mais afetada pela crise? Eu, em uma situação, né, de análise para provas, pode dizer, dá para relacionar com uma discussão de segregação socioespacial, né? Cidades, claramente, a gente tem dados que indicam que a população periférica foi mais afetada mesmo pela Covid, por várias razões, né? Desde acesso à infraestrutura de saúde, mas tem um efeito mais direto, mas até, por exemplo, condições habitacionais e de mobilidade de espaços públicos, com a capacidade de ter, por exemplo, de ter uma capacidade de fazer um isolamento, né, social. Mas fadiga demográfica, eu não sei se chegaria nesse ponto para o caso brasileiro, pelo seguinte, porque a fadiga demográfica pressupõe um cenário de forte crescimento natural. Né? Então, forte crescimento natural prolongado, em situação de precariedade, e aí a mortalidade volta a subir por causa da pressão. Não é exatamente o caso do Brasil. O Brasil não tem, nem nas áreas periféricas, nenhum quadro que você poderia considerar de forte crescimento populacional para chegar numa situação de fadiga. Tá? Então, acho que não é uma relação que a gente pode fazer tão facilmente. Né? Pedro, me lembra daqui a pouco. A gente vai chegar em geografia agrária. Você me lembra dessa pergunta? Prometo que eu falo sobre. Mas aí a gente fala. Tá bom? Beleza. E ainda em geografia urbana, bora lá que a gente tem tempo, a gente tem hora. Quando a gente faz as aulas teóricas, a gente não tem hora, não. A gente passa um bocado, né? Hoje a gente tem hora para não atropelar o plantão do Raposo também. E aí, da atualização sobre geografia urbana, eu recomendaria uma olhada no World Series Report, da edição 2020. A gente tinha uma edição de 2016, que serviu de base para a Conferência Habitat 3, que tinha sido realizada em outubro de 2016, em Quito, no Equador. Em 2020, saiu uma nova edição do World Series Report. Por que eu estou recomendando o pessoal dar uma olhada nisso? Porque essa edição de 2020 ela é todinha estruturada relacionando com o 11º, com o desenvolvimento sustentável de maneira geral, a urbanização, a agenda urbana, a nova agenda urbana de desenvolvimento sustentável, mas também com o 11º objetivo do desenvolvimento sustentável, que é especificamente sobre cidades sustentáveis. Então, eu acho que isso é uma pegada boa, juntar urbana e desenvolvimento sustentável, e esse relatório, tipo, dá isso organizadinho para a gente. Também é aquela coisa, semana da prova, complicado pegar um relatório de 50 páginas e ler todo, e aí fica a dica que
todo início de capítulo tem um resumão temático de cada capítulo. Então, pelo menos se puder dar uma olhadinha no resumo, né, do início de cada capítulo. Da primeira dúvida, alguma atualização para a geografia urbana. Não sei se é exatamente uma atualização, no sentido de algum tema que surgiu muito novo, mas no sentido de ter um material disponível que organiza bem um aspecto, uma perspectiva, como essa pegada do desenvolvimento sustentável para a geografia urbana. Eu acho que isso é uma fonte legal para a gente. Tá? Só esqueci de botar o link dessa, né? Mas pronto, se você botar no Google World Cities Report 2020, vai dar certo. Também. Como eu falei para vocês, é inevitável a gente pensar sobre os efeitos da pandemia enfim, de vários dos temas do nosso concurso. Então, duas dúvidas surgiram relacionadas em população, mais uma vez. Então, primeiro, quais foram os efeitos da pandemia sobre os fluxos migratórios mundiais? E segundo, quais os impactos da pandemia nos fluxos migratórios? É claro que se a gente pegar caso a caso dos grandes corredores migratórios, tem situações bastante específicas, mas, considerando, primeiro, a natureza um pouco mais generalista da primeira fase de geografia, e segundo, também, a importância de fazer uma síntese mesmo das informações nesse momento, eu acho que tem dois pontos-chave que a gente tem que considerar em termos de impactos da pandemia sobre os fluxos migratórios mundiais. Primeiro, houve uma redução geral dos fluxos. A gente já vai ver também, como referência, mas os relatórios mais recentes do Acnur, ou o relatório mais recente do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre os Refugiados, já mostra uma queda significativa da mobilidade e estimativas também da divisão de população do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. Essas estimativas todas contam que houve uma redução geral dos fluxos migratórios no mundo, sob o efeito da pandemia. Esse é o primeiro grande efeito. Há uma queda tanto das migrações econômicas quanto das migrações forçadas. Por quê? Também, em síntese, duas grandes razões para essa redução geral dos fluxos. Primeira grande razão, as condições materiais, né, das migrações. Então, cenário de crise, menor disponibilidade financeira para isso e tudo. Lembrando que a maior parte das migrações são de natureza econômica, e isso afeta, né, o fluxo migratório, a degradação das condições. A gente tem uma tendência a pensar, quando vem a crise, é aí que a galera emigra mesmo, né, tal, porque... Não, as crises podem ter um impacto em movimentos de curta distância, né, na curta distância em que o custo migratório é menor. Mas nos movimentos, sobretudo as migrações internacionais, as crises elas tendem a limitar a capacidade de mobilidade em distâncias maiores. Tá? A segunda razão pela qual a gente tem uma redução geral dos fluxos tem a ver com as barreiras sanitárias, os controles fronteiriços. Né? Então, quantidade de países que acabaram impondo ou fechamentos completos de fronteira durante certos períodos, tá? Limitada, às vezes, a circulação apenas a residentes ou a nacionais ou fluxos chamados humanitários. Um exemplo, aliás, muito concreto disso, nesse momento, pela relação Portugal-Brasil. Que são fronteiras fechadas, mas com algumas poucas flexibilidades. E também, por conta da questão sanitária, um maior controle, de maneira geral, sobre as fronteiras e os fluxos, o que acaba envolvendo não só a questão do controle, de testagem, enfim, mas de documentação, de maneira geral. Então, são os argumentos que têm sido apontados, razões pelas quais a gente tem uma queda dos fluxos. Então, esse é o primeiro grande impacto. Sim. Eu coloquei aqui mais cedo. Aqui estou botando no Zoom de novo o link, quem quiser baixar o PDF. Tá vendo? Não, porque esses links enormes, imagina. A ideia não é copiar a mão, não. Tá, eu botei de novo aqui o link do Drive. Quem está no YouTube, é só achar no chat, em algum momento o pessoal do IDEG botou ali também o link do Drive para quem quiser baixar. Tá vendo? É porque o Zoom, realmente, quem chega depois, não aparece no chat. O YouTube, eu acho que ele ainda segura. A gente já vai chegar, Pedro, em corredor de refugiados também. Essa é uma boa questão, Ceuta. Tá? Só para fechar, então, aqui essa questão dos fluxos. O segundo impacto que a gente vai ter é a formação de fluxos de retorno.
não são suficientes para compensar, dizer assim, mas tem fluxo de retorno, então não diminui o número de fluxo. Não, há uma queda geral, mas em um cenário mais reduzido de fluxo, chama a atenção a intensificação de fluxo de retorno. Eu botei um link, na verdade, que é mais factual, né? Não é uma análise mais geral, mas justamente sobre esse tema, agora no início do ano, a Economist publicou um artigo bem interessante sobre os fluxos de retorno do oeste para leste na Europa. Então, um cenário em que diversos setores da economia, onde você tem uma forte inserção migratória, sobre setores de serviços, por exemplo, foram fortemente prejudicados pela pandemia, então você tem menos emprego, menos dinheiro disponível para os migrantes, e as dificuldades em períodos longos de confinamento, de custo alto e tal, resultado concreto disso. Muita gente que volta para o país de origem porque não tem mais capacidade de permanecer no país de destino. Então, esse artigo mostra essas migrações, do retorno oeste para leste, e com números que... Por isso que eu fiquei com esse artigo na cabeça e botei como exemplo. Tem estimativas de que, desde o início de 2020 até esse momento, que era o início de 2021, se estimava, mais ou menos 1 milhão de romenos tinham voltado, tinham migrado antes para a Europa Ocidental e voltam. Mais ou menos 500 mil migrantes da Bulgária também. Então, são números, pode ver, impressionantes, de fluxos de retorno. Tá? A gente vai chegar também, Bruno. Vou mostrar um mapinha para vocês, por isso que eu queria botar os slides também, dos venezuelanos. Tá. Beleza. Então, essas dúvidas foram. Pronto, era na sequência. Principais rotas de refugiados atuais e a situação dos venezuelanos no relatório do Acnur. Primeira coisa, leiam os relatórios do Acnur, sobretudo os dois últimos. Tá? O Medir Trends, que saiu no final de 2020, que vai os dados até... desculpa, eu estou com um negócio na garganta que está muito chato. Mas que vão os dados até o meio de 2019, e o Global Trends, que é o principal relatório do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que foi o relatório que saiu no meio de 2020, com os dados até o final de 2019. Tem uma certa defasagem, mas isso não tem muito o que fazer. Não há outros relatórios, nem próximo, da verdade, do que a gente tem dos relatórios do Acnur. O mais próximo que a gente chega são os dados que vão até o meio de 2020. Tá? Mas, ainda assim, eu recomendo, sinceramente, que vocês leiam, especialmente os dois, mas especialmente o Global Trends, que foi publicado no meio de 2020, com os dados até o final de 2019, porque tem um box no Global Trends, uma parte, né, uma caixa mesmo de texto, especificamente sobre a situação dos venezuelanos, porque esse foi o primeiro relatório em que os venezuelanos foram contabilizados já lado a lado com os outros fluxos forçados. Então, permitem a gente ter uma perspectiva, né, dos principais fluxos de refugiados, os volumes e tal, os acumulados e a variação mais ou menos recente, mas também já há ali uma boa explicação do Acnur sobre essa situação dos venezuelanos. Por quê? A grande questão que já vinha sendo discutida no relatório até anterior, 2019, com a base de 2018, é que o Acnur não incorporava os venezuelanos nos mesmos gráficos e tal, sob o argumento de que não é o Acnur que define quem é ou não é refugiado, são os países receptores que reconhecem essa condição de refugiado, o que o Acnur faz é apoiar os refugiados, levantar esses dados e tal. No entanto, para o Acnur, a crise da Venezuela já teria características suficientes para a gente considerar uma condição análoga a outros grandes fluxos forçados no mundo, mesmo que os principais países receptores não estivessem reconhecendo em massa a condição de refugiados desses venezuelanos. Então, o que o Acnur passou a fazer é isso aqui. Dados do Global Trends vão até o final de 2019. Síria, refugiados, solicitantes de asilo. Venezuela, refugiados, número muito baixo, venezuelanos reconhecidos como refugiados, mesmo no final de 2019, e mesmo ao longo de 2020, com a ampliação por parte do Brasil, desse reconhecimento, mas os números ainda são pequenos. Solicitantes de asilo, 800 mil mais ou menos, e 3,6 milhões de venezuelanos que eles criaram essa categoria, o Acnur criou essa categoria, venezuelanos deslocados no exterior. Então o Acnur não chama, porque não pode considerar os venezuelanos como refugiados, mas o reconhecimento da condição de refugiado não cabe ao Acnur. Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de tratar
e de conseguir comparar, mensurar mesmo o impacto da crise demográfica na Venezuela, eles passaram a votar. Então, isso aparece no final de 2019. E no relatório que vai do Media Trends, que vai até o meio de 2020, reparem, eles agora, aqui a gente tinha já displacement situations, ou people displaced across borders. O Acnur não bota mais nos gráficos refugiados por país de origem, ele bota pessoas deslocadas, deslocamentos forçados, portanto, né, em movimentos transfronteiriços, e aí bota a Venezuela no meio de 2020. Então, essa é a situação. Significa que, a partir do momento que o Acnur passou a contabilizar os venezuelanos, mesmo que formalmente não como refugiados, mas analogamente como migrantes forçados, os venezuelanos já entram em segundo lugar, atrás apenas dos sírios, mas porque também a Síria realmente é um volume grotesco, que se acumulou desde 2011. Né? E aí a dúvida que tinha sido da Bruna mais cedo, esses são os dados que a gente tem do relatório mais recente também do Acnur, da situação dos venezuelanos. Esses dados são do final de 2020, não são os dados mais atualizados, mas é o mais recente que a gente tem organizadinho. Então, eles fizeram esse mapa, e o que importa esse mapa? Esse mapa dos Financial Requirements tal, já foi de um relatório publicado em 2021 de quanto o Acnur, enfim, calcula, né, de grana necessária para dar o suporte a esses migrantes venezuelanos. Só que, repare, embaixo dos valores tem o número, e tem, claro, as bolinhas, né, de acordo com os recursos, na verdade, mas dá para ter uma ideia, o recurso é mais ou menos proporcional. Mas repare isso, também da Colômbia como principal destino, de longe dos venezuelanos, tá? O Equador também como destino importante, o Peru como segundo maior, o Chile também chegou num acumulado importante, e o Brasil, mesmo tendo passado por um crescimento, né, por exemplo, ultrapassou a Argentina ao longo de 2020 ainda no patamar atrás. Então, aqui a gente tem esses dados, a dúvida, né, dos dados, onde estão os venezuelanos aqui, na linha de baixo. Aqui em cima, mais uma vez, né, são os recursos que o Acnur estima. E o Márcio perguntou se esses números são cumulativos, perguntou aqui no YouTube, dos venezuelanos. São cumulativos, não é só do ano de 2020, não. É o acumulado da contabilidade do Acnur, o total ao longo dos anos dos venezuelanos em cada país. Tá bem? Então, tá aí. Em relação, desculpem, só para complementar, a sequência acho que é essa, assim, Colômbia, Peru... Não, Argentina não, a Argentina está mais para baixo. É Colômbia, Peru, Chile, Equador, Brasil, se eu não me engano. Estou vendo Chile. Aliás, o Chile passou para o próprio Equador. Então, Colômbia, Peru, Chile, Equador, Brasil, depois a Argentina. É essa a ordem. Então, só mais uma coisa, que era uma questão que o Pedro tinha feito ainda agora, e eu falei, a gente vai chegar em refugiados, que é, obviamente, que tem chamado a atenção, que é a crise de Ceuta. Né? Numericamente, a gente tem observado números diários muito impressionantes. Né? Então, o último número que eu lembro de cabeça agora foram mais ou menos 8 mil tentativas de entrada, né, em Ceuta há pouco, na semana passada, em um dia. Se pensar isso numericamente, projetasse isso em muitos dias, se chega num volume que não se vê desde a crise de 2015 2016. Né? O que é preciso considerar, no entanto? Primeiro, quanto tempo isso vai se prolongar, né, esse fluxo, ou se, na verdade, é um momento de crise da relação Marrocos e Espanha, né, sobretudo a posição da Espanha em relação ao Saara Ocidental, e de como, no fundo, o que Marrocos faz é um pouco o que a Turquia ameaçou fazer recentemente também, afrouxar o controle fronteiriço para colocar pressão em relação à Europa. A resposta europeia também, há poucos dias, foi de que a Europa não vai ceder às chantagens com o uso dos migrantes e tal. Mas porque antes mesmo de ter um acordo União Europeia-Turquia, a gente tem um acordo de cooperação com o Marrocos, com auxílio financeiro europeu, para o Marrocos segurar, fazer o controle de fronteira. Né? Então é saber se de fato isso é uma crise momentânea ou se vai se prolongar e se tornar algo comparável a 2015, 2016. É muito cedo para dizer que vai sequer chegar perto de um cenário como 2015, 2016, até pelo seguinte,
A situação de Ceuta ela é diferente porque não é uma situação de travessia ainda no Mediterrâneo, quer dizer, no Mediterrâneo no sentido de usar o mar como contorno das barreiras físicas para chegar nesse enclave que é Ceuta. Mas não é, por exemplo, o que a gente estava vendo no Mediterrâneo Oriental. Por outro lado, na tendência mais geral, e não só da crise específica atual, o que é preciso considerar é que, pós-acordo União Europeia-Turquia, em março de 2016, o Mediterrâneo Oriental foi uma rota que caiu muito, os números caíram demais mesmo, tinha sido ultrapassado pelo Mediterrâneo Central, as chegadas por Malta e Itália, e desde o ano passado, em números baixos, atenção, mas desde o ano passado, o Mediterrâneo Ocidental, que pega essa ligação, né, Marrocos e Espanha, e o Mediterrâneo Central estavam mais ou menos equilibrados. Tá? Então, a depender do que vai acontecer na crise atual e, segundo lugar, a depender se isso de fato se torna um movimento para lá do Mediterrâneo, em direção, de fato, já à Europa continental, a gente pode falar, sim, aí num crescimento da rota do Mediterrâneo ocidental. Mas, por enquanto, ainda não. Tá? Mas sem dúvida, não diria para essa semana, para domingo, mas tendo em vista já as próximas fases do concurso, tal, a terceira fase, fase discursiva, é um tema para acompanhar realmente como é que vai ser o desdobramento. Tá? O corredor do Mediterrâneo Ocidental é uma rota, Pedro, mas não diria que é uma rota que se descolou, por exemplo, do Mediterrâneo Central, no sentido de crescer muito mais, e que sequer a gente é capaz agora, nesse momento, de dizer que é comparável ao que foi, por exemplo, o Mediterrâneo Oriental 2015 e 2016. Sim, pela decadência das demais, sim. Pela decadência das demais rotas, sim. Tá? Se a gente pegasse os dados até, por exemplo, o início agora do ano, tanto o Mediterrâneo Ocidental quanto Central são as duas principais, são equilibradas. Mas, eu insisto, com números que não chegam nem perto do que foi o Mediterrâneo Oriental da crise de 2015-2016. Né? A Bruna tinha perguntado, os dados não separam migrantes e refugiados. Pois é, só no caso dos venezuelanos é que separam. Né? Os dados deveriam separar aqui. Epa, desculpa, aqui, né? Até a publicação de 2019 eles ainda separaram, porque estavam tentando demonstrar a dimensão da coisa. Nos dados meio de 2020 já não separa. Mas repara que o Acnur botou deslocamento transfronteiriço, mas é o que eles consideram como deslocamento forçado. Na leitura do Acnur, o deslocamento de venezuelanos é forçado, não é qualquer fluxo migratório. Okay? É exatamente isso, Pedro. O Mediterrâneo Central e Ocidental tem destaque atualmente, ainda que em patamares inferiores aos patamares de lá de trás do Mediterrâneo Oriental. O Mediterrâneo Oriental hoje é a menor das três. Tá? Mas o destaque das outras é mais pelo declínio da rota oriental. Uma outra dúvida que surgiu foi sobre globalização no território brasileiro. E foi curioso porque, há um tempo atrás, eu tinha proposto um exercício discursivo para algumas turmas, exatamente sobre isso. E eu proponho para vocês pensar esse efeito da globalização no território brasileiro a partir de escalas da rede urbana no Brasil. Né? Então, primeira coisa, cidades globais e metrópoles. Né? Então, é pensar que as metrópoles, de maneira geral, são as cidades que, digamos, mais projetam relações, né, de longo alcance, projetam relações para fora do território, que são mais impactadas pelos fluxos da globalização. Tá? Mas dentro do conjunto metropolitano, a gente tem aquelas cidades que acabam sendo reconhecidas como cidades globais. Não pelo IBGE, o IBGE não usa essa categoria cidades globais. Mas, por exemplo, que é a principal rede de pesquisa dedicada a esse tema, que é uma rede de pesquisa chamada GOC, GAWC, que é uma sigla para Globalization and World Cities. A edição mais recente da lista de cidades globais do GOC, que é do ano passado, 2020, ela reconhece 3 cidades globais no Brasil. Tá? São Paulo, como uma cidade global alfa, tá? Então, nível de todas as cidades brasileiras é que está no nível mais alto. O Rio de Janeiro, como uma cidade global beta, e Belo Horizonte, como uma cidade global no último nível, assim, gama menos. Curitiba, na revisão de 2018 do GOC, também estava como cidade global, mas em 2020 Curitiba
não sei exatamente por quê, mas perdeu pontinhos das relações calculadas pelo GOC de projeção de relações internacionais. Então, a gente tem, de acordo, né, com essa rede de pesquisa, de novo, GAWC, Globalization and World Cities, tem 3 cidades globais no Brasil. O que significa isso? São as 3 cidades em níveis diferentes. São Paulo mais acima, e depois Belo Horizonte, mas são as 3 cidades brasileiras que participam de maneira mais intensa das redes da globalização. Tá? E com isso, na verdade, se beneficiam mais dessas redes, conseguem drenar mais renda dentro da rede urbana brasileira, por serem cidades globais. Em relação às cidades médias, a gente pode pensar efeitos da globalização em alguns níveis. Primeiro, as cidades médias que cresceram como resultado de desconcentração produtiva desde a década de 70 no Brasil. Né? Desconcentração produtiva, que é um tema que a gente já vai chegar. Desconcentração produtiva desde a década de 70 no Brasil. Um exemplo super relevante, mas que a gente já não considera mais como cidade média, foi Campinas. Campinas era a nossa cidade média paradigmática, uma cidade que cresceu exatamente por desconcentração produtiva, né, a produção migrando para o interior do estado, a partir da área metropolitana para o interior do estado de São Paulo. Só com isso, Campinas cresceu tanto que virou uma metrópole, não dá mais falar de Campinas como cidade média. Mas é a ideia de, com essa desconcentração produtiva, várias cidades médias acabaram sendo, por exemplo, polos de produção de empresas multinacionais no Brasil. Né? Sei lá, para pegar um exemplo do Vale do Paraíba Fluminense. Então, Porto Real e Resende, que tem a Peugeot Citroën, a automobilística pesada da Volkswagen em Resende. Então, são cidades médias que se inserem em cadeias, né, globais por efeito da desconcentração produtiva desde a década de 70 no Brasil. Isso beneficia também. Ainda no conjunto das cidades médias, a gente pode lembrar também das cidades médias que cresceram associadas ao agronegócio. Né? Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, enfim. E com isso também, né, refletem esse impacto da globalização do território brasileiro, porque elas são frequentemente elos de conexão entre a produção localizada, a produção primária localizada agrícola, as cadeias de processamento, de exportação, a presença das empresas estrangeiras, enfim, mesmo empresas brasileiras também de projeção internacional nessas áreas. Então, as cidades médias também funcionam como elo do agronegócio global. Tá? Com esse crescimento das cidades médias, demográfico, mas também um crescimento de renda, a gente vê, numa escala menor, mas um pouco, que é o fenômeno que acontece nas metrópoles, que é a presença também de cadeias internacionais, de comércio, de serviços e tal. Então, nas cidades médias, isso em menor escala, mas também acontece assim como nas metrópoles. E o resto das cidades pequenas, que foi o que eu comentei com vocês em relação ao Regic. As cidades pequenas, e sobretudo se a gente pensar realmente pequenos, na faixa, né, de 50 mil para baixo, de 20 mil para baixo, a maior parte se caracteriza como centros locais, que estão na base da hierarquia urbana brasileira e que não tem nenhuma capacidade de influência, de atração e tal. Né? São as cidades que ficam mais à margem do processo, de maneira que elas refletem o impacto que a globalização tem no território de aumento da desigualdade na rede urbana. A gente pode pensar o aumento da desigualdade no intra-urbano, a disparidade de renda, mas se a gente pensar no nível da rede urbana, as cidades pequenas, elas mais frequentemente são marginalizadas, né, dessa capacidade de conexão nas redes globais, nas cadeias globais, o que amplia a diferença de renda e DH tal, em relação às cidades médias e as metrópoles, algumas delas caracterizadas como cidades globais. Se vocês pegarem lá atrás o que eu falei, das estimativas de população dos municípios, vocês vão ver. Só existe uma classe de cidades que perde população no Brasil, que são justamente as cidades pequenas. Por quê? Porque elas não conseguem ter essa atratividade, não conseguem se beneficiar enfim, desses fluxos da globalização no território. Tá? Pedro colou um textão, um resumo disso tudo que eu falei. Boa. Obrigado. Outra questão que surgiu, entra na parte de geografia econômica, são os investimentos em infraestrutura atualmente. Eu fiquei pensando muito sobre o atualmente, né? Porque o que acontece? A gente teve uma fortíssima interrupção dos investimentos em infraestrutura no início dos anos 2010. A gente teve um boom dos investimentos em infraestrutura, especialmente pós 2007, no âmbito do PAC 1. Né? A gente teve, né, a partir daí também, o PNLT, o Plano Nacional de Logística e Transporte, também em 2007 e tal. Mas, como eu falei, o cenário de crise, já na entrada dos anos 2010, a
a gente tem uma interrupção, uma série de projetos que foram, alguns iniciados, depois abandonados, e alguns que sequer foram iniciados. E desde então, o que a gente observa é uma retomada super lenta disso tudo. No governo Temer ainda, a gente chegou a publicar no mês de 2018 o PNL 2018, trabalhando com Horizonte 2025, ou seja, é uma certa agenda prioritária para tentar, de novo, né, acelerar o crescimento, o investimento em infraestrutura viária, principalmente, né? O Plano Nacional de Logística 2025, publicado em 2018. Alguns exemplos de projetos que fazem parte dessa agenda prioritária do PNL 2018 são Ferrogrão, FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a conclusão e concessão de um trecho da Ferrovia Norte-Sul, alguns investimentos rodoviários também, sobretudo de ampliação e recuperação, como, por exemplo, a parte norte da BR-163, né, Cuiabá-Santarém. Dessa agenda prioritária do PNL 2018, no horizonte 2025, praticamente nada foi feito, até porque isso foi publicado no meio de 2018, isso é herdado já pelo governo Bolsonaro, e desde então, o que a gente tem observado continuamente são atrasos, né, no planejamento quanto a isso. Para não dizer que é um atraso completo, que nada vai sendo feito, desses projetos prioritários, finalmente a gente teve, agora há pouco tempo, o leilão de um trecho da FIOL, né, que é o trecho de Caetité até Ilhéus. Mas depois falta de Caetité até o oeste da Bahia, da parte de produção de grãos, depois a conexão. Mas, assim, a ideia fundamental é de que essa retomada é muito lenta. Em execução desses grandes projetos todos, a gente não tem praticamente nada. Então, o que eu recomendo para vocês? Que deem uma olhada no que saiu agora esse ano, quer dizer, ainda vai sair, mas teve em consulta pública agora até 16 de maio, no PNL 2035, no novo PNL. Tá? Então, há um novo PNL que, como eu falei, ficou em consulta, haverá um novo PNL, desculpa, que ficou em consulta pública agora até 16 de maio e que tem o PDF para baixar com a nova agenda prioritária e tal, com novos horizontes de execução, mas que, no geral, que a gente pode dizer, tudo atrasado. Tá? Tudo bem, para não dizer que tem nada, foi a inauguração, né, da ponte lá de Rondônia. Mas no quadro geral, assim, dos grandes eixos capazes de transformar realmente. Tem uma transformação estrutural na matriz de transporte, praticamente nada, de fato. Esse trecho da FIOL foi um grupo do Cazaquistão, exatamente. Esse trecho da FIOL ainda é um eixo, um trecho em que o impacto vai ser, antes de mais nada, mineral, né? A questão de como Caetité, por exemplo, de produção de urânio. A parte, por exemplo, do oeste da Bahia, de lavoura, de produção de grãos, isso ainda não tem previsão. Que aí seria de Caetité para oeste, nasceu a segunda parte da FIOL. Okay. Ainda em geografia econômica, mas duas dúvidas que essas aí foi legal que deu para juntar também. Vamos embora. Agora que eu li o nosso horário. Primeira coisa, concentração industrial. Por que no Sudeste? Segunda coisa, posso dizer que as indústrias deixaram de se concentrar no Sudeste? E então, primeira coisa, há concentração, e se depois deixou de se concentrar? Sim. Concentração industrial, por que no Sudeste? Aí a gente apela para o Milton Santés, né, que é a ideia da lógica de economias de aglomeração, para entender essa concentração industrial no Sudeste. A ideia fundamental, tentando resumir a coisa, é que a partir do momento que a gente realmente acelera o crescimento industrial no Brasil, e a gente pode trabalhar com recorte temporal, sobretudo da década de 30 em diante, a gente tem um problema fundamental, que é um território pouco integrado, um território com problemas de integração física. Né? Então é difícil circular por esse território durante mais algumas décadas, inclusive. Se eu tenho um território que tem um problema de integração física, eu preciso achar nesse território pontos que me ofereçam o maior conjunto possível de vantagens locacionais, ou seja, para onde eu vou instalar a produção. Vantagens locacionais, tipo, infraestrutura disponível, renda, mercado, enfim, demograficamente, então, mercado de trabalho, enfim, são características, né, de vantagens locacionais. E não são muitos pontos no território que conseguem reunir um conjunto mais alargado de vantagens locacionais. Tá? Então, é a ideia de que existe já uma tendência à concentração que está associada à baixa integração do território. E, no território, o que
vai vir a ser a região Sudeste, realmente é a região que oferece o maior conjunto de vantagens locacionais, e dentro do Sudeste, eu diria especificamente, a região metropolitana de São Paulo. Tá? Dentro disso, aí que entra essa lógica de economia de aglomeração, a gente entra num ciclo em que há uma tendência à concentração derivada da baixa integração do território, e quanto mais concentra, mais tende a concentrar. Quanto mais a indústria se concentra numa parte do território, mais renda disponível, maior atratividade demográfica, maior capacidade de investimento em infraestrutura. Então, a gente passa por um ciclo de algumas décadas, até mais ou menos a década de 70, em que concentração leva a mais concentração. Tá? Então, você tem ali previamente um conjunto de fatores locacionais no Sudeste, e quando a produção industrial começa a crescer, mais uma vez, pela baixa capacidade de circulação e integração territorial, você tem que se localizar ali. E aí a concentração, ela aumenta a desigualdade em relação ao resto do território e leva a mais concentração. Isso bate até a década de 70, porque na década de 70 a gente chega num conjunto de fatores de desconcentração. Especialmente a saturação por concentração excessiva em áreas como a região metropolitana de São Paulo, e depois o papel do Estado. O Estado brasileiro vai, desde algum tempo antes, mas começa a dar resultado na década de 70, vai ter mecanismos para induzir desconcentração. Com esse fenômeno de desconcentração desde a década de 70, a gente pode dizer que as indústrias deixaram de se concentrar no Sudeste? Eu não diria que deixou de se concentrar, eu diria que se concentram menos, mas não que deixaram de se concentrar. Tá? Que é a ideia de desconcentração concentrada ou desconcentração relativa que a gente encontra no Milton Santos. Desconcentra menos porque na entrada dos anos 70, no censo industrial de 70, o Sudeste responde por 81% do valor da produção industrial nacional. Na base mais recente, de 2018, dá mais ou menos 60%. Então, é menos do que 81%, não resta nenhuma dúvida. Isso significa que deixou de se concentrar? Não. Uma região que ainda responde por 60% do valor da produção industrial no país inteiro ainda é um quadro concentrado. Tá? Que é aquela ideia. A gente deu o exemplo mesmo agora de Campinas. Né? Muito da produção que começa a sair da região metropolitana desde a década de 70, no fundo não vai tão longe, vai para o interior do estado de São Paulo, por exemplo. Desde o início dos anos 2000, não, 2010 não, desde, por exemplo, dos dados que a gente tem de PIB regional 2005, o interior do estado de São Paulo já tem o mesmo peso industrial da região metropolitana, por exemplo. Então, muito do que saiu da região metropolitana acabou ficando, daí a ideia de desconcentração relativa, né? Espacialmente relativa, não vai para muito longe. E daí a ideia de desconcentração concentrada também. Né? O que há de desconcentração, no fundo, fica boa parte dentro do próprio estado de São Paulo, dentro da própria região do Sudeste. E a maior parte, aliás, do que chega a sair do Sudeste, por exemplo, fica no Sul, não vai tão longe. Afinal. Então, houve desconcentração no Brasil? Sim. A produção deixou de se concentrar? Não. É menos concentrada, mas não deixou de se concentrar. Não sei se consegui ser claro quanto a isso. Tá? Então, Camila, a ideia de desconcentração concentrada é que houve desconcentração. Então, a gente tem, mais uma vez, desde a década de 70, é visível a perda de participação, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo sobre o valor da produção nacional. Tinha a região metropolitana de São Paulo, em 1970, no censo do estado de 70, tinha 44% do valor da produção industrial nacional. No início dos anos 2000 já tinha 22%, mas acho que era a metade. Né? Então há desconcentração. Mas por que é uma desconcentração concentrada? Porque essa desconcentração, essa produção que está saindo da região metropolitana de São Paulo, não está indo para muito longe. Está indo para o interior do estado, está indo para dentro da própria região sudeste. Como eu falei, o máximo está indo em direção à região sul, a maior parte. Então é concentrada porque afasta, mas não afasta tanto. Essa é que é a ideia de desconcentração concentrada ou desconcentração relativa. Tá bom? Juntando também. Está quase a nossa hora, vamos embora. Mais um pouco de Milton Santos. Alguém tinha perguntado: a evolução do meio técnico dá-se apenas com o café no século XIX? Em parte, sim, né? Porque se a gente pegar como referência, eu recomendo que vocês leiam o segundo capítulo, caramba, do Brasil, Território e Sociedade, no início do século XXI, do Milton Santos e da Maria Laura Silveira. Que ele vai dizer, a gente começa um meio técnico no Brasil com a canavicultura, né, que é quando se implanta os primeiros objetos técnicos no território, que são os engenhos e tal. Né. Mas em longa duração, esse meio técnico, de fato, ele só começa a passar por transformações mais significativas na relação com o café, né, que é o que se fala do meio técnico de mecanização incompleta. Por que uma mecanização incompleta? Mecanizando o território,
do ponto de vista da produção, né? Então, uma base industrial ainda escassa, vai lá, da capacidade de processamento, uma parte da processamento agrícola, e da circulação, que é o papel das ferrovias. Por que, no entanto, é uma mecanização incompleta? Porque a mecanização da produção ela ainda é muito restrita, se pensar mesmo no final do século XIX e século XX no Brasil, e o papel das ferrovias como circulação mecanizada é limitado a partes do território, e mesmo, você olha, né, as malhas ferroviárias entre as regiões raramente se conectam. Então, é incompleto porque você tem uma circulação já se mecanizando no território, mas não promove uma integração territorial, nem tem uma escala, de fato, mais nacional. Tá? Daí em diante, ele vai falar num período técnico-científico, já aí pós anos 30, 40, com a expansão da produção, né, industrial, tá? E depois o meio técnico-científico informacional. Do ponto de vista das condições técnicas disponíveis a partir da década de 70, e com uma expansão maior a partir dos anos 90. Mas, assim, mesmo a expansão do meio técnico científico informacional mais consolidada no sul e no sudeste, que eles chamam da região concentrada, e nas outras regiões em manchas. A ideia do meio técnico científico informacional em manchas. Só entrar antes de mudar de tema. Então, o Henrique tinha colocado aqui no YouTube se o Mato Piba ainda pode ser considerado uma região de fronteira agrícola. Pode, no sentido de que tem muita produção já no Mato Piba, é verdade, mas quando você olha em áreas em aumento de áreas de lavoura, o Mato Piba é uma das regiões que ainda apresenta os maiores aumentos de áreas de lavoura. Ou seja, já tem muita lavoura, mas ainda tem muito crescimento. Então, a gente pode considerar o Mato Piba como uma região de fronteira agrícola. Diria dentro do Mato Piba, especialmente sul do Piauí e sul do Maranhão. O oeste da Bahia é uma área também tem expansão, mas é onde tem mais lavoura, tá, digamos, um pouco mais, tá mais consolidado. Mas no quadro geral do Mato Piba... desculpa, eu estou contigo, naturalmente. No quadro geral, dá para dizer que é uma frente de expansão. Então, a Bruna levantou um ponto. Posso falar em desenvolvimento poligonal como sinônimo de desconcentração? Pode. A ideia do desenvolvimento poligonal, que é o termo do Clélio Campolino Diniz, como pode se referir, é uma outra análise que vai na mesma direção, de desconcentração concentrada ou desconcentração relativa. Aí sim, Pedro, a cronologia, você pode dizer, o arquipélago, né, que é o território desconcentrado, a industrialização concentrada, que é esse crescimento industrial com peso monstruoso no Sudeste, mas mais especificamente em São Paulo, uma desconcentração relativa, ou desconcentração concentrada, que é essa fase a partir dos anos 70, né? E depois, a partir dos anos 90, a inserção passiva ou desintegração competitiva, e desintegração competitiva, que é a desaceleração da desconcentração. É essa a cronologia que a gente vê nas aulas. Inserção passiva e desintegração competitiva. Uma outra questão que tinha sido colocada é sobre pauta de exportações e importações brasileiras. Para a geografia, eu não me preocuparia muito com isso, até porque, se eu não me engano, vocês têm que pirar muito mais com isso para outras matérias, notadamente a PI, economia. Mas para a geografia eu não me preocuparia muito, não. Coloquei uma fonte, que é a fonte também que eu acho que serve para as outras matérias, que são os dados organizados, né, das exportações e importações brasileiras, que é o Comex-20, que é o sistema do MDIC, para consultar esses dados. Mas não se preocupe, mesmo em ver isso tipo, no detalhe para o TPS de geografia. Se vocês tiverem que fazer para outras matérias, ótimo, ganha-se, mas não diria que é uma prioridade. Estou dizendo isso, mas tipo, em 2019 caiu uma questão sobre trocas comerciais Brasil e China, mas era muito no geral, assim, né? A gente conseguia, sem saber os dados precisos, a gente conseguia. Tinha uma redação mal feita ali por parte da banca também, mas vá lá. No geral, a gente conseguia saber. Né? Outra questão que surgiu, meio ambiente e regime de clima. Tá? O que eu sugiro para vocês em relação ao meio ambiente e regime de clima? Outra coisa para se fazer na semana da prova, que é aquele momento em que há mais chance da gente lembrar. Daqui a alguns dias, na situação de prova. Metas brasileiras. Peguem lá a NDC brasileira e tem uma parte da NDC que são as metas, especificamente as metas energéticas. Então, não sei quantos por cento de energia renovável, pelo menos 66% de hidráulica na matriz elétrica, pelo menos 23% de renováveis não hidráulicas, esses números todos de energia, de uso do solo e agricultura também, então não sei quantos milhões de hectares de recuperação de florestas, de pastagens degradadas, aquela coisa, acho que vale a pena dar uma olhada, porque você vai ser cobrado no número preciso e tal? Não, mas provavelmente alguns mecanismos podem aparecer. Tá?
Então, isso, as metas brasileiras você acha na NDC, pega no documento mesmo. As metas não mudaram, é isso que eu queria chamar a atenção. O que mudou no final do ano passado? Zero em relação às metas, dos percentuais das metas. O que mudou a revisão de 2020 foi que o Brasil usa como referência a base de 2005, né, de emissões, e o que a gente fez foi rever a base de 2005 para cima, de maneira que o Brasil então se permite chegar a 2030 emitindo mais do que tinha se comprometido antes. Na prática, a revisão 2020 permite ao Brasil, por isso que foi bastante criticado também, permite ao Brasil emitir mais em 2030 do que, a princípio, a gente se comprometeu lá atrás. Em 2015, a gente pensa no total das emissões. Então, a gente não mexeu no percentual das metas, a gente mexeu foi na base sobre a qual se aplica esse percentual. Tá? Isso foi a revisão de dezembro de 2020. Anunciada em dezembro de 2020. É outra coisa sobre meio ambiente e regime de clima, para a prova de geografia. Eu acho que vale a pena, pronto, a posição geral de alguns países, mas isso acho também não é nada demais. Em provas recentes, por exemplo, já teve questões, a União Europeia e a China, enfim, adotam posição de liderança em relação a energias renováveis e mudanças climáticas. Sim, beleza. A gente sabe que a União Europeia e a China estão comprometidos. Teve uma outra questão que fazia um contraste entre a União Europeia e Reino Unido. Então, uma das questões do Brexit, acho que foi na prova de 2017. Então, uma das questões é que a Europa está comprometida com a descarbonização, redução do uso de carvão, e o Reino Unido quer continuar usando carvão. Não, o Reino Unido também está comprometido, está descarbonizando e tal. Então, se souber no geral, assim, né, a posição dos países, bom, nesse caso, há uma mudança mais recente da posição dos Estados Unidos em relação às provas de alguns anos atrás, mas isso também resolve. Eu consideraria mais em Brasil. É esse link, Pedro, esse link. Aí você tem, às vezes, não lembro nem qual página de cabeça, mas aí você tem as metas do Brasil. Outra dúvida que surgiu. Qual percentual territorial do Brasil a pecuária ocupa atualmente? 30%? Cerca de 22% é a resposta mais precisa. Se a gente usar os dados do Censo Agropecuário de 2017. Então, são cerca de 22% do território. As pastagens do Brasil, a conta que eu fiz, o que a pecuária ocupa? A área de pastagem. Desculpa, surgiu uma dúvida no YouTube, já vou voltar ali no ponto. A área de pastagens do Brasil ocupa 22% do território. A área de pastagens do Brasil dá mais ou menos a soma de todas as unidades de conservação. Tá? Então, se somar todas as unidades de conservação, proteção integral, sustentável e tal, dá a mesma coisa, mais ou menos, das áreas de pastagem do país. Se você somar a lavoura, a pastagem, vai chegar mais perto desse número de 30%. Então, botei essa conta, porque, sei lá, se a gente ouviu 30% em algum lado, se a gente somar a agropecuária de maneira geral, lavoura e pastagem, vai a mais ou menos 30%. Se a gente pensar os estabelecimentos rurais como um todo, vai a quase metade do território. É porque aí tem parte dos estabelecimentos que não são usados nem com lavoura, nem com pastagem. André pergunta, pode cair PP Cerrado? Poder pode, mas... É isso, esse 30% da pecuária, pastagem e agrícola. Tá, vai chegar a 30%. O que a gente está considerando como área da pecuária, esses 22% é só pastagem. Esses 22% que eu coloquei aqui é só área de pastagem no censo agropecuário. Eu acho que PP Cerrado no TPS... PP Cerrado seria mais usar como um exemplo, alguma coisa assim, como discursivo. Mas exigir o PP Cerrado. O PP Cerrado está praticamente, vamos ser sinceros, o PP Cerrado está praticamente abandonado. Com o PPCD também, com praticamente tudo. Desses planos de prevenção e controle de desmatamento. A Júlia tinha perguntado que o Bolsonaro, na cúpula do clima de abril, adiantou a meta para 2050 ao invés de 2060. Qual devemos considerar? Nesse caso, o oficial documentado. Tá? Enfim, se for cobrado dessa maneira. O que eu acho que poderia acontecer numa prova? Se tiver uma questão, o Brasil tem uma meta, se compromete a meta de neutralização de carbono para 2050. Isso é oficial, eu marcaria certo, porque, enfim, é uma questão mais factual. Se, no entanto, a questão tem uma pegada mais assim, o Brasil fez no final de 2020 uma revisão da sua base, o que é muito negativo e tal, ou seja, que você destoa do discurso oficial, mas de uma maneira menos factual e mais argumentativa, para esse lado, sim, eu acho que a gente pode descolar do discurso oficial. Eu diria que a banca de geografia, mais do que, sei lá, a banca de PI, eu não implicaria nada numa questão que ela destoasse do discurso oficial,
desde que não houvesse um descompasso com dado factual. Não sei se consegui ser claro quanto a isso. Ou seja, a banca pode falar mal da posição brasileira da revisão 2020, tudo bem, você pode marcar certo, sem problema, na prova de geografia. Tá? Mas não dá para brigar com um número oficial, isso eu já não entraria muito por aí. Tá? Aquele estudo Brasília Metassíntese é de uma pessoa que não está mais na banca. E que era muito autorreferencial, era o membro mais autorreferencial da banca de geografia. E nós não contamos mais com a participação dele, então não me preocuparia muito com esse Brasília Metassíntese do poder do controle agora para o TPS. Outra pergunta que veio, quais os relatórios que são imprescindíveis para o TPS? A gente já falou um bocado, né? Mas além dos que eu já falei, aquela coisa que é bom a gente ir lidando com isso mais a longo prazo, mas, enfim, o que der para aproveitar também é uma segunda prova. O World Population Prospect, da Divisão de População das Nações Unidas, mesmo pessoal que faz o World Urbanization Prospect, são as maiores e melhores sínteses de população e urbanização em nível internacional. Tá? O Balanço Energético Nacional, acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma atualizada. E também para a geografia agrária, a produção agrícola e produção da pecuária municipal do IBGE. Quer saber onde a gente produz, o que e quanto? Distribuição da produção pelo território. Tá? Então, acho que somando os relatórios que a gente já tinha mencionado, do Acnur, aqueles do IBGE do início, acho que dá uma listinha bem razoável. Né? Divisões regionais do IBGE de 42, 70 e 90, do André. Eu me preocuparia mais com 42 e 70. E 8,5 é direito interno, só para responder, a gente já vai acabar. 8,5 tem direito interno com a Raposo. Responder a dúvida que entrou aqui no YouTube. 42 e 70. 90 é uma mudança em nível micro e meso-regional que acho que a banca zero se preocuparia com isso. Mas não diria que é uma prioridade também. Exatamente. A gente, enfim, se tiver algum tempo, se tiver um material mais faz uma revisão. Sim, Pedro. Lembrar da diferença entre integração horizontal e integração vertical envolvendo os complexos agroindustriais. Integração horizontal é quando? Complexo agroindustrial é uma cadeia produtiva, que você tem, primeiro elo, bens de produção para agricultura, maquinário e insumos químicos. Segundo elo da cadeia produtiva, a produção primária em si, a lavoura, por exemplo. Terceiro elo da cadeia produtiva, processamento. Tá? O que acontece? O que a gente considera como integração vertical é quando você tem produção e processamento controlados por um mesmo ator na cadeia. Então, produz e processa. Grandes empresas produzem e processam, por exemplo. Integração horizontal acontece quando você formalmente separa esses elos. Tem um produtor, que é um ator na cadeia, e um processador, que é um outro ator na cadeia. Esse produtor fornece para o processador. Tá? Tem uma série de desdobramentos isso, de como essas relações de produção podem ir para um lado ou mais para o outro, dependendo da cultura, como é que você pode subordinar o produtor, mesmo na relação horizontal, mas de maneira simples. O horizontal é quando você tem atores separados na cadeia para produção e processamento, e o vertical é quando você tem mesmo ator controlando esses dois elos da cadeia. Tá bom? E, finalmente, principais temas dos últimos TPS. Esse foi um slide que eu comecei a fazer pontuar assim, para construção de tema, mas eu achei que fazia mais sentido, até porque é o nosso último slide, nosso último ponto, pegar os 7 pontos do programa, muito rapidinho, prometo. Então, primeiro ponto do programa, História do Pensamento Geográfico. História do Pensamento Geográfico é um tema que eu falei que é cíclico. De vez em quando desaparece, fica anos sem aparecer na prova, depois aparece assim, 2, 3 anos seguidos. É um tema que, em geral, as pessoas saem mal. Sinceramente, História do Pensamento Geográfico e Teoria da Geografia. Então, o que eu recomendo? Se você tiver um material muito bem organizadinho sobre História do Pensamento Geográfico, bacaninha, passagem das correntes e tal, dá aquela olhada, aquela coisa boa de decorar perto da prova também, tá? Dá uma olhadinha, porque então, a gente nunca sabe, né, quando é que a gente abre um ciclo aí de cobrança de História do Pensamento Geográfico. Nos últimos anos tem aparecido na prova. Tá? Em Geografia Econômica, não, geografia econômica é o terceiro ponto. Geografia da população, segundo ponto. O que eu acho que são temas interessantes? Essas dinâmicas demográficas ligadas à transição demográfica e envelhecimento,
Tá? E o que apareceu de migrações nos últimos anos foi sobre migrações forçadas, a maior parte, e políticas migratórias. Tá? Em geografia econômica, tem coisas que nunca aparecem em geografia, tipo, tá lá no edital, mas formação de blocos regionais, esquece isso para geografia, isso não costuma aparecer, tá? E você estudou isso também para outras matérias, então tá tudo bem. Globalização é um tema que, inclusive nas discursivas ano passado, apareceu. Globalização e pós-fordismo de maneira conectada, eu acho que é uma coisa importante para a gente. Questão regional no Brasil, então diferenças regionais e desconcentração produtiva e planejamento regional. Uma coisa que aparecia bastante, mas não tem aparecido muito, são os dados de infraestrutura, questões de energia, transporte e tal. Até nas discursivas, isso era bem frequente, quase que alternavam, um na energia e outro no transporte. Ficava trocando, mas já tem um tempinho que não aparece em geografia econômica. Em geografia agrária, modelo do agronegócio brasileiro e os impactos ambientais, custos ambientais e sociais relacionados enfim, um pouco de distribuição da produção, né, sobretudo os principais produtos, como soja e cana. Geografia urbana, eu falei, relação urbano e desenvolvimento sustentável, e uma coisa também que não aparecia nunca na prova, mas nos últimos anos, já tem 2014, 15 para cá, já tem aparecido com alguma frequência, questão intraurbana. Né? Então, segregação socioespacial, questão de planejamento urbano, processo de periferização, por exemplo, isso tem aparecido nas provas. Geografia política e geopolítica, duas coisas. Teoria, então, os autores clássicos, né, do Hatzel, Mackinder, Marrano, Haushofer, Spikeman, aqueles autores clássicos, mas também alguns temas de atualidade. Inclusive, legal, algumas questões que juntaram as duas coisas. Então, por exemplo, 2019 tem uma questão dos recursos de poder da Rússia e o Hartmann do Mackinder. Teve uma outra questão que falava sobre o poder marítimo do Marrano e a condição bicosteira dos Estados Unidos. Então, são um pouco nessa coisa, conhecer as principais teorias clássicas, mas também um bocadinho de atualidade tem sido cobrado, esse foi o sexto ponto. Sétimo ponto, geografia física e gestão ambiental. Gestão ambiental, aqui e ali, mas normalmente subordinada a outros temas, que eu falei, tipo impactos ambientais do agronegócio e tal. A gente não tem tido muita cobrança, por exemplo, de marcos específicos ou de legislação ambiental. E estou falando da prova objetiva, discursiva um pouco diferente. Mas discursiva a gente vai ter tempo ainda para falar mais. E geografia física não tem aparecido. Geografia física teve, durante um tempo, aparecia direto, geografia física na primeira fase, geografia física tem uma sumida na primeira fase. Mas também sempre recomendo, nessa fase, reta final de revisão, dar uma relembrada das principais características dos biomas brasileiros, domínios morfoclimáticos, que é uma coisa relativamente simples, se você tiver também já o material organizado, e também é o tipo de coisa, a exemplo de outros temas que eu falei, vale a pena dar aquela decorada de última hora, porque é isso, geografia física é decorar mesmo. Beleza? Então, deixa eu só aproveitar que ficou aqui. Se a princípio todo complexo industrial é uma integração horizontal e em alguns casos integração vertical. Não, ele pode ser as duas coisas. O complexo industrial pode ser horizontal e vertical. Não tem uma regra absoluta para isso. Disputa hídrica. Disputa hídrica eu botaria nos temas de atualidade, que eu falei para vocês de PI. Hidropolítica. Pode ser um tema de atualidade. Em política, em geografia política, geopolítica. Não faça aposta em temas. Na primeira fase de geografia, principalmente, não. A primeira fase de geografia ela é mais difícil para ver. Faço apostas de temas mais gerais. População urbana e agrária. É exatamente, população urbana e agrária. Assim, alguma coisa disso, certamente vai cair. Mas, tô brincando, mas eu não faço aposta em temas por quê? Porque eu acho que esse é um momento de estar com o material organizado, fazer uma revisão bem feita e tal, e não pirar muito com... Sei que é difícil, né, assim, de não ficar... Ter uns feelings, assim, em certos temas, e dar uma pirada na véspera da prova, mas eu não quero induzi-los a isto. Eu acho que eu prefiro trabalhar com a perspectiva mais, pronto, de quais são os temas, como a gente pensa os temas e como é que a gente organiza.
tá? Não estou dizendo que não se faça isso para as outras matérias não, que seja errado fazer tudo para as outras matérias. Desculpa, tudo que eu falo só vale para geografia. Mas é isso, a prova de geografia, tem muita gente assistindo isso, está sendo gravado, né, mas eh, tem a sua cota de aleatoriedades, né, sei lá, eu lembro das 2 primeiras questões de 2018, por exemplo, então, a gente tentar, assim, cravar determinados temas, acho que para a primeira pra discursiva, acho que vale a pena, mas para a primeira fase de geografia, acho que, não vale tanto não. Tá bom. Gente, eu tenho que terminar aqui, porque senão vou atrasar, o outro plantão de dúvidas. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pela atenção de vocês. E, enfim, queria só desejar que corra tudo bem, em todos os sentidos. Eu de verdade, sinceramente, não acho que seja um momento muito bacana para se fazer prova, mas está marcado, tá. Então, espero que quem vai fazer a prova que corra tudo bem mesmo e desejo esforço aí para vocês, porque, caraca, tá sendo difícil, né, desde o ano passado, para nós professores, para vocês, eu imagino também, muito, muito mesmo. Então, só posso desejar isso, que as coisas corram bem e que vocês consigam, no meio dessa confusão toda, enfim, aplicar bem o enorme trabalho que eu tenho certeza que vocês vêm dedicando há muito tempo, tá bom? É isso, gente. Beleza, olha, podem ficar, quem já está aí online, pode ficar, não precisa nem sair, pode continuar na sala para assistir a a live do Raposo. Tá bom? É estranho, né, a gente vai ficando velho, assim, estamos fazendo lives e tal, mas é isso. Beleza, gente. O que eu tinha para falar é isso, e aproveitem agora direito também. Abração.